Olá, bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar um pouco sobre educação. No dia 27 de novembro de 2013, a então presidente da República, à época Dilma Rousseff, sancionou aqui mesmo na Univale a Lei das Universidades Comunitárias. Na semana passada, a professora Isaura Longo também defendeu a tese de doutorado em educação sobre a identidade das universidades comunitárias. E uma investigação aí de professores de 4 instituições, incluindo a Univale, fizeram a investigação sobre a imagem e o posicionamento dessas universidades comunitárias de 4 instituições do sul do Brasil. A pesquisa aí fez um levantamento de como o público externo e externo vem às universidades comunitárias. E é sobre essa pesquisa, esse assunto, que eu vou conversar aqui com o professor Hans Billing, que é professor aí do curso de Publicidade e Propaganda da Univale, que foi um dos pesquisadores aí dessa investigação. Obrigado, professor, pela sua presença. Professor, como que foi esquematizado toda essa investigação, né, para saber a imagem e o posicionamento? O que foi levado em conta nessa pesquisa, professor? Bom dia, Almeri. Então, essa foi uma pesquisa que ela foi elaborada lá em 2014, né? Então, ela é uma pesquisa que ela finalizou agora no final de 2018, mas ela já vem sendo feita há bastante tempo. E a nossa ideia, na verdade, inicialmente era assim, ela estava calcada no fato de que essas universidades comunitárias, elas já existem, elas foram implantadas no Brasil lá na década de 60, né? Então elas têm aí 50, 60 anos por aí, né? E só que elas não tinham uma regulamentação própria, elas eram uma terceira via, elas não eram nem públicas totalmente, nem privadas totalmente, né? Então, só em 2013, né, que foi sancionada a lei que institui então a denominação, enfim, né, de universidades comunitárias e tudo mais. Então, nesse período, elas foram se desenvolvendo e elas foram tomando uma proporção grande, cobrindo algumas lacunas deixadas pelas instituições públicas na época, que não conseguiam atender, né, todas as demandas. Ganhar o interior, principalmente. Principalmente, né? No interior dos estados. Aqui no sul isso é muito marcante, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina principalmente. E foram se desenvolvendo e tomando uma proporção bem maior, né? Então, por exemplo, a Univale, né, uma instituição muito grande, né, como as nossas parceiras também. E foram se posicionando no mercado, né? E aí a nossa questão primordial, né, nessa pesquisa é assim: como é que essas instituições se fizeram, o que elas são, né? Ou então o que elas dizem que elas são, que a gente poderia resumir aqui como conceito de sua identidade, e o que as pessoas percebem disso, o que os públicos dessas universidades, tanto internos quanto externos, percebem disso que elas são e disso que elas dizem que são. Quer dizer, que aí a gente sintetiza no conceito de imagem. Então, foi aí que a gente encontrou esse gap, porque é muito diferente, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente é e aquilo que as pessoas percebem da gente, né? Então, da mesma forma com essas instituições. Então, acho que foi bem oportuno ali, logo o projeto, então, ele foi feito logo depois da promulgação da lei, né? Então, é bem interessante assim, o percurso que a gente fez e as redes de pesquisa, né? E a parceria que a gente fez com outros pesquisadores também. E há alguma confusão ainda, professor? O público externo sabe o que é uma universidade comunitária? Então, assim, eu vou te dizer assim, né? Sabe, mas não sabe, né? Por que isso? Porque se a gente tomar ao pé da letra todos os critérios, tudo que está na lei, que diz assim, olha, para ser uma universidade comunitária ela tem que ter tais requisitos, seria meio que até injusto, né, a gente querer que as pessoas da comunidade saibam disso, né, porque elas não estão atentas e não vão fazer a leitura da lei, e mesmo porque, em muitos casos, as próprias instituições não comunicam todos esses atributos, porque muitas dessas coisas são questões gerenciais, são questões internas que nem devem ou não é necessário que isso vá para fora, né? No entanto, a gente teve uma surpresa assim, na pesquisa, né? E isso que é o legal também de fazer uma investigação científica, porque aquilo que é o mais importante realmente, que é a inserção comunitária e os trabalhos, os projetos
e o impacto, né, social que essas instituições têm no seu entorno, isso é bastante reconhecido, né? Então, acho que essa é uma questão assim que foi bem interessante assim como resultado da nossa pesquisa. Hoje, por exemplo, a Univale é uma marca muito forte aqui na região, né? E nasceu nesse conceito de comunitárias, quando lá nos anos 1960 os jovens secundaristas queriam ter a universidade próximo, né, de casa, para não se deslocar até Curitiba e Florianópolis, né? Isso que é interessante também, né, professor? O nascimento dessas universidades, né? Sim. É bem isso, né? Porque é todo esse contexto, né? Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Então, quando a gente faz essa leitura, quando a gente volta em 50 anos, é outra coisa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma concorrência muito forte, marcada por instituições mercantis, por instituições que investem em bolsa de valores, enfim, que cobrem o ensino superior de uma forma muito diferente do que era lá na década de 60, né? Mas lá, então, naquela época, era bem isso como você falou, tinha instituições públicas em Curitiba, em Florianópolis e todo o restante, né, esse espaço todo aqui não ocupado. E, evidentemente, as cidades se desenvolvendo, Itajaí, o entorno, Balneário Camboriú, enfim, Navegantes e tudo mais, com a região portuária e mais o desenvolvimento do turismo e tudo mais. Então, com uma série de demandas e uma carência, né, uma necessidade de formar pessoas tecnicamente, intelectualmente, né, e que dê realmente uma formação para que elas possam ocupar as vagas de trabalho e melhorar de uma forma geral a sociedade. Né? Até o senhor falou formar tecnicamente, né? Por exemplo, um dos responsáveis por desenvolvimento do turismo em Balneário Camboriú é, sem dúvida, a Univale, né? Sim. Implantada aí há pouco mais de 25 anos, na região, que trouxe também essa profissionalização do turismo, não só para Balneário Camboriú, mas para o Brasil inteiro, né, professor? Sim, exatamente com essa interlocução, porque as universidades comunitárias, a origem delas, todas elas, assim, de uma forma geral, como a gente foi vendo, né, no histórico dessas instituições, elas surgem a partir de demandas sociais, né, a partir de demandas locais. Então, por mais que as universidades comunitárias elas tenham que responder a uma normativa, a uma lei, com alguns critérios que elas têm que obedecer para se enquadrarem dentro do que se espera de uma instituição comunitária, no entanto, elas também têm as suas particularidades, né? Não seria justo dizer que a Univale, por exemplo, ela é igual, ela tem exatamente a mesma identidade da Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, porque as demandas locais lá são diferentes das nossas. Enfim, o setor industrial deles é diferente do nosso setor, que inicialmente era portuário. Então, assim, as universidades elas foram se desenvolvendo a partir disso, a partir dessas demandas locais e da formação. O exemplo pontual que você coloca de Balneário Camboriú, que eu poderia citar, é a própria demanda do setor turístico, né, hoteleiro principalmente, para uma formação de alto nível de pessoal capacitado para ocupar as vagas que eles tinham. Então isso, né, também em conversas na época, daí, claro que daí os coordenadores dos cursos poderiam saber falar melhor do que eu sobre isso, mas evidentemente isso foi decisivo na hora da montagem dos cursos de turismo, de gastronomia, por exemplo, enfim, e outras habilitações, né? Mas é fato, né? Então essa interlocução entre o acadêmico e o mercado local, né? Então isso é muito interessante na configuração. As universidades comunitárias elas respondem muito bem a essas demandas que são próprias da comunidade onde elas estão inseridas. A própria publicidade, moda e tudo também, né? Antes pegava-se profissionais do eixo Rio-São Paulo e tudo mais. Com a formação dessa mão de obra, houve uma demanda grande e abriu o mercado também aqui em Santa Catarina, né, professor? Sim, claro, isso sem dúvida, né? A formação técnica e intelectual desses profissionais muda completamente o mercado. Então, assim, você usou como exemplo a publicidade, a moda, né? Eu fico mais confortável em falar da publicidade, que é a minha área de formação, né? Mas então, lá no início, quando surgiram os primeiros cursos de publicidade, bem assim, né? As cadeiras acadêmicas, elas eram constituídas por profissionais ou formados em outra área, ou então, muitas vezes, por profissionais com formação de mercado,
que eram profissionais de publicidade e propaganda e que tinham algum outro tipo de formação, como educação, ou até mesmo administração, ou até mesmo jornalismo, né? E hoje a gente vê uma realidade completamente diferente, né? As cadeiras ocupadas aí pelos professores dos cursos de publicidade, quase todas, não vou dizer 100% também, porque, né? Mas em sua maioria formadas por profissionais com formação específica, né? Então isso é uma coisa natural, assim, o mercado ele vai se desenvolvendo e vai evoluindo, né? Vai melhorando aí as competências tanto dos professores quanto dos profissionais que estão no mercado. É bem legal ver esse movimento. Como que foi aplicada essa pesquisa, professor? Onde que vocês obtiveram dados? Bom, então, assim, né, a nossa pesquisa, ela teve um cunho qualitativo, né? Então, assim, uma primeira divisão de pesquisa que se faz é quantitativa e qualitativa. Então, a nossa pesquisa ela foi qualitativa e o nosso, a forma, né, como a gente fez a investigação, ela teve algumas frentes diferentes. Então, a parte da identidade, a gente fez investigação mais documental, né? Então, como você citou, a tese da professora Isaura, ela levantou os projetos das instituições, os planos diretores, os projetos institucionais, enfim, documentos das instituições que dizem o que elas são. Então, teve essa característica. E numa outra frente, a gente teve o contato com os públicos dessas instituições. Então, essa parte também é bem interessante através de uma metodologia de grupo focal. Então, assim, o nosso universo de pesquisa, né, foram, claro, todas as universidades comunitárias, mas a gente escolheu como amostra, a gente colocou alguns critérios também para poder estabelecer um padrão de comparação. Então, as universidades que foram investigadas foram a Universidade de Passo Fundo e a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e a Unesc e a Univale aqui em Santa Catarina, por terem algumas semelhanças em termos de tamanho, em termos de tempo de existência, enfim, mais alguns critérios ali que foram colocados para que pudesse ter realmente uma comparação. Não é justo comparar uma instituição, né, de 3.000 pessoas com uma instituição de 1.000 pessoas. Então, por exemplo, né, então tem alguns critérios ali. E aí todas elas passaram pelo mesmo processo, ou seja, todas elas tiveram 7 grupos focais com públicos diversificados. Então, a gente fez grupo focal com alunos da instituição, a gente fez grupo focal com professores da instituição, com funcionários da instituição, com profissionais da mídia, né, com pessoas que vieram de escolas do entorno, que são formadores de opinião, por exemplo, os professores das escolas que mandam que os alunos vêm estudar nessas instituições. Então, assim, a gente tentou fazer essa configuração de uma forma que ela fosse o mais heterogênea possível, para que a gente realmente tivesse não uma visão meio que pronta, meio que determinada, né? Porque seria muito mais cômodo, né? A gente ouvir somente o público interno e ver qual é a imagem de uma instituição comunitária para quem já está aqui dentro, talvez é mais fácil de verificar isso, né? Mas então, comparando também a visão dessas pessoas que estão aqui dentro em diversas instâncias com a visão das pessoas que estão fora também em diversas instâncias, a gente consegue fazer um cruzamento e ter uma visão um pouco mais real sobre o que é isso. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão que as pessoas têm, né, da universidade comunitária. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos a conversar com o professor Hans a respeito dessa pesquisa, dessa investigação sobre a imagem e posicionamento das universidades comunitárias. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso convidado é o professor Hans Billing, que fez aí, em conjunto com outros professores de 4 universidades comunitárias, uma pesquisa aí sobre a imagem e posicionamento das universidades comunitárias. E você sabe o que é a universidade comunitária? Sabe como funciona a universidade comunitária? No dia 27 de novembro de 2013, a então presidente à época, Dilma Rousseff, sancionou aqui no Teatro da Univale a Lei das Universidades Comunitárias. Isso é uma conquista aí de mais de 50 anos que as universidades comunitárias foram implantadas no Brasil, exatamente para cobrir uma defasagem aí no Brasil e interiorizar aí o ensino superior no país. Professor, a professora Isaura, na semana passada esteve aqui e falou que a extensão, né, é como se fosse um DNA das universidades comunitárias. Nessa pesquisa, vocês também investigaram essa questão da extensão dos serviços
que as universidades comunitárias prestam à comunidade? Claro, claro, né? Isso é uma questão central do nosso trabalho, né? Se a gente pensar assim, que as instituições de ensino superior no Brasil, elas têm diversas classificações, né? Se a gente pode pensar assim, faculdades, centros universitários e universidades, então isso já diferencia um pouquinho o tipo de instituição. Isso faz com que, não só pelo tamanho, mas também pelo tipo de atividades que essas instituições têm. E o que marca a universidade, né, o status de universidade no país entre outras coisas, né, mas é a oferta desses serviços, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, digamos assim, a maior parte dos alunos que vêm para essas instituições, pela maior parte do tempo em que permanecem nessas instituições, estão mais ligados, né, ou então têm mais contato com atividades de ensino, em sala de aula, com os professores, tendo aula, fazendo provas, fazendo avaliações, fazendo exercícios, trabalhos, enfim, né. Mas, como bem diz, né, o conceito, o nome de universidade, tem também as questões de pesquisa e de extensão, né. Então, a pesquisa, sem dúvida, fácil de conceituar, né? Sem a pesquisa não tem inovação, né? O mundo não vai para frente, né? Acho que a razão de existir, entre outras coisas, de um local, né, como uma universidade, é fazer pesquisa. Mas, nas instituições comunitárias, para além de ensino e pesquisa, a gente tem também esse caráter de extensão. E isso é muito, muito reconhecido pelas comunidades do entorno, né? Tanto internas quanto externas, mas principalmente externas dessas universidades. Isso ficou claro nos resultados de todos os grupos focais das 4 universidades e principalmente nos públicos externos. Uhum. Então, assim, só para dar um dos exemplos, né, de várias coisas que foram faladas, mas a questão do atendimento, né, que a Univale dá, por exemplo, na saúde. Então, isso ficou muito marcado, né? As pessoas elas percebem isso e valorizam muito. E claro, daí assim, para pensar em termos de extensão, a instituição ela tem uma série, né, de projetos que estão por aí na cidade, nos bairros, nas cidades vizinhas, né? E que acabam aparecendo bastante na fala das pessoas. Uhum. O senhor falou que fez em 4 universidades, né? A de Criciúma, é isso? Isso, Criciúma, a Unesc. A Unesc, aqui a Univale, a de Caxias, a UCS. E também Passo Fundo, a UPF, né? São realidades realmente diferentes, mas todas elas com esse mesmo cerne de servir à comunidade, né, professor? Isso, exatamente. O que o senhor achou nessa pesquisa, o que vocês constataram de diferentes dessas regiões? Olha, a diferença maior, eu acho que ela está justamente marcada pela própria constituição dessas instituições. Né? Então, pelo histórico também? Pelo histórico. Né? Uhum. Então, é claro que hoje essas instituições elas oferecem praticamente os mesmos cursos, né? Mas na sua origem, os cursos iniciais eles vieram atender demandas locais. E por mais que depois vieram se desenhando outros cursos, por exemplo, como publicidade, que não surgiu nessas instituições na época em que elas foram fundadas, né? Os cursos de publicidade têm aí 20 anos, 20 e poucos anos, né? Mas a própria identidade também desses cursos que vieram depois, vamos dizer assim, também se molda a partir do que está na origem dessas instituições. Uhum. Né? Então, quer dizer, atendendo também a uma formação que tem a ver com solicitações das próprias regiões do entorno. Uhum. Né? Ou então de demandas específicas que vêm ou do setor industrial, ou do setor agroindustrial, ou do setor portuário, ou, enfim, né? de questões que são muito próximas e estão muito relacionadas com a sociedade local. Nesses grupos focais, professor, o grupo focal, para quem não entende, são as entrevistas, né? Com pessoas que vocês fazem rodas de entrevistas, é isso, né? Uhum. Vocês chegaram a questionar também o que eles levam em conta na escolha da universidade, porque, como o professor falou no primeiro bloco, hoje o ensino também é um negócio na realidade, né? E as universidades comunitárias, elas têm esse diferencial de oferecer pesquisa e extensão também. Eles falaram o que levam em conta na escolha da universidade? Sim, se a universidade comunitária
esse título, Universidade Comunitária, pesa na escolha? Olha, não é o título Universidade Comunitária que pesa na escolha. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que, no meu ponto de vista, né, como resultado da pesquisa, ainda não seria estratégico, vamos dizer assim, as universidades comunitárias elas utilizarem isso como se isso fosse o grande diferencial. Pelo menos não na cabeça das pessoas lá fora ainda, mas sim a percepção do que é esse ser comunitário. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É que a palavra comunitária é menos importante do que as ações do que fazem essas instituições serem comunitárias. Isso sim é bem reconhecido pelas pessoas. Entendi. Você entende? Entendi. Então é mais ou menos assim, não adiantaria a Univale chegar e, descobrimos a fórmula, vamos fazer uma publicidade dizendo assim, Univale, estude na Univale porque ela é comunitária. Não, é muito mais... Não funciona, né? Não é isso. Né? Não daí, nesse sentido, vale mais uma ação promocional dando desconto, entendeu? Entendi. Desculpa a brincadeira, né? Mas, sim. mas assim, o fato é a percepção das pessoas na comunidade do que é esse ser comunitário. Isso sim é muito bem reconhecido. Então as pessoas reconhecem as coisas que fazem a instituição ser comunitária na essência. Então a inserção, os projetos que são feitos nos bairros, nas praias, com as parcerias, com as empresas, com a iniciativa privada, com o governo. Enfim, essas questões elas são muito bem reconhecidas. E claro, outras palavras que podem parecer meio genéricas, como qualidade, né, como grande, como confiável, como próxima, né, esses atributos eles estão muito mais vivos, né, na fala das pessoas que estão que fizeram parte desses grupos focais. Para os próprios alunos, a participação na extensão, em bolsas de extensão, também é interessante, né, professor? Para os próprios alunos, para os próprios ingressos aqui da Univale, né? Sim, sem dúvida, né? Porque é aprender fazendo também, né? Aí assim, eu não sou o maior praticante, assim, de atividades de extensão, mas eu sou um entusiasta, né? Então, acompanhei agora, recentemente, os meus alunos, vou dar um exemplo, assim, só, né? Acompanhei os meus alunos agora com o projeto, alunos e professores, né? Com o projeto, e depois com a implementação e com a entrega, né, com o retorno do projeto Rondon, por exemplo. Né? Então, isso é unânime. Né? Todos os alunos voltam transformados, eles voltam outras pessoas. Né? E dizem que esse tipo de experiência na comunidade, tendo a oportunidade realmente de mudar a vida das pessoas, muda a vida deles também, muda muito mais a vida deles do que a das pessoas com quem eles estão agindo ali diretamente. Né? Nosso tempo está acabando, professor, mas eu fiquei curioso também que nessa investigação vocês incluíram a imprensa, né? O que a imprensa percebe de universidade comunitária? Assim, né? Eu não saberia te dizer agora, ponto a ponto, né, os resultados individuais de cada grupo focal. Né? Eu acho que para nós não é essa finalidade. Né? O mais importante para nós é o cruzamento dessas informações todas. Então, a gente teria que pegar agora e abrir, na verdade, a planilha para ver especificamente o que cada grupo colocou ali. Né? Mas, assim, de uma forma geral... Eu participei desse grupo focal com os formadores de opinião, imprensa, e assim, tem algumas coisas interessantes, porque ele também foi um grupo heterogêneo, com alguns desses representantes sendo nossos egressos e outros não, com pessoas que vêm de fora, e a fala deles é bem parecida, assim, né? A impressão que eles têm é bem parecida. Né? E eles conseguem identificar muito bem o que é esse universidade comunitária, claro, né? Mais uma vez, sem dizer ali pontualmente o que está escrito na lei, né? Mas na essência eles conseguem ver muito bem, ou seja, por mais que não seja literal, mas eles conseguem verificar as ações, né, da inserção da universidade nos diversos pontos em que ela se propõe, né? Então, eu acho que isso é gratificante, porque a gente tem... Eu posso dizer que, nesse sentido, a gente teve uma surpresa boa, né, com o resultado da nossa pesquisa. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua
presença aqui, pelas suas informações também, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O Painel em Vale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.